Amém? Então, aí. Pai, nós te louvamos e agradecemos a Deus, Deus amado, Todo-Poderoso. Usa-nos, Deus, como canal de bênção nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Fala aos nossos corações, Pai, nessa noite, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Pai, a termos um direcionamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, Deus, nessa noite. Amém, graças a Deus. Amém, pessoal? Como eu falei, o tema da mensagem hoje é: o crente é a sua vida com Deus. Amém? Quando eu falo crente ou cristão, eu estou aqui falando tanto de homem como de mulheres, né? Pessoas que servem a Deus, pessoas que têm uma vida, né, buscando Deus, intimidade. Nós vemos que lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, Isaías vai dizendo lá, que é para nós buscarmos a Deus enquanto é tempo, né? Colocar Ele enquanto Ele está aberto, enquanto se pode achar. E nós temos, realmente, nós temos que fazer isso. Buscarmos a ter uma intimidade maior com Deus. Nos últimos tempos, nos últimos dias que nós estamos passando pela terra, nós vemos aí que, vira e mexe, nós temos notícias desagradáveis, notícias que nós não queremos receber. Eu recebi uma notícia agora, sábado, né? Meu primo, ele faleceu, foi afogado no rio, sabia nadar, mas a correnteza era forte, o rio era muito grande, e ele chegou e a hora. Então, isso são coisas que nós não queremos, notícias que nós não queremos receber. Era muito querido, eu tinha uma consideração muito grande por ele, a família, mas são coisas que acontecem. Mas nós não queremos receber esse tipo de notícia, não é verdade? Então, nós temos que nos últimos dias que nós estamos passando, nós temos mesmo que buscar a intimidade com Deus, buscar a ficar mais próximo de Deus, porque, como alguém disse uma vez, com Deus as coisas já estão apertadas, né? Imagina sem Ele, como que não, as coisas vão apertar mais ainda. E Jó, nós vemos aqui que no livro dele, ele era assim, esse homem que tinha intimidade com Deus. Jó, ele tinha tanta intimidade com Deus, que aqui na narrativa nós vemos que quando os filhos deles se reuniram na casa do mais velho, do primogênito, convidavam ali as suas 3 irmãs, e iam ali para aquela confraternização, banquete, porque Jó, eu já falei aqui, vou falar novamente, Jó era rico, Jó era o mais rico da sua época ali no Oriente, rico, não vou entrar em detalhes porque eu já falei sobre isso, mas Jó era muito rico, e tinha 10 filhos, ou seja, 7 filhos homens e 3 mulheres. Quando se reuniam, eles se reuniam na casa uns dos outros, ou na casa do mais velho, eles iam comer, beber, conversar, coisas de família. Mesmo eles não tendo falado nada a esse tipo, desrespeitando a Deus, blasfemado ou escarnecido, mas ainda assim, Jó, ele tinha o quê? Ele tinha aquele temor em seu coração. Ele chega aqui a declarar e dizer, ou melhor, né? O escritor, o narrador, ele está dizendo o quê? Que Jó, quando acabava ali aquela confraternização, aquele banquete na casa dos seus filhos, eles estavam reunidos na casa do mais velho, Jó ia lá, apresentava eles a Deus, orava, e depois ele pegava ali o sacrifício, fazia sacrifício,
de acordo com cada um ali, né, com a quantidade de cada um, para o quê? Porque Jó pensava em seu coração, se algum deles, pelo menos, blasfemou contra Deus. Então isso é um homem que tem intimidade com Deus, certo, pessoal? O homem que tem intimidade com Deus, ele faz isso, ele consagra os filhos, consagra a família a Deus, se ajoelha ali, ora a Deus pedindo perdão, porque nós vemos que nos dias que nós estamos passando, o negócio hoje é só esse aqui, celular, né? Até a gente já está mais velho, né? De barba branca como eu, a gente às vezes se distrai, esquece de orar, né? Esquece de... A verdade, a gente não lembra de Deus. Por quê? Porque isso aqui, ó, celular está no nosso tempo. Agora imagina os adolescentes, imagina o jovem que hoje, que a tecnologia, o celular ali é 24 horas, eles não vão lembrar de Deus, eles não vão ter tempo para pedir perdão para Deus, para buscar Deus. Claro que aqui eu não estou generalizando, porque tem sim jovens e adolescentes que têm a sua vida de intimidade com Deus, mas é a minoria. Então quem que tem que fazer isso? Somos nós, pais, não é verdade? Eu e você, que nós temos mais ali uma mente mais amadurecida a respeito de Deus, entende um pouco sobre isso. Então nós temos que fazer o quê? Apresentar os nossos filhos a Deus, apresentar a nossa família a Deus, apresentar o nosso casamento a Deus. Na verdade, nós temos que buscar Deus para dentro da nossa casa, da nossa família, para fazer parte dos nossos planos, do casamento, para ser o nosso conselheiro, para ser aquele que traz um direcionamento para a minha vida, para a sua vida, para cá, para a nossa casa, para a nossa família, a sua proteção. A verdade é essa. E um homem de Deus, ou um cristão, ou uma mulher de Deus, ele também tem o quê? Nós temos que fazer isso, buscar ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. É verdade? Amém? Está dando para entender? Então, Jó, ele tinha essa intimidade com Deus. Nós vemos aqui no capítulo 1, do primeiro até o segundo capítulo, quando os filhos de Deus, eles sobem para levar o relatório a Deus, porque nós temos, ou seja, se o homem ele tem organização, agora imagina Deus, né? Vamos supor uma empresa que tem um encarregado, um gerente, ele tem que prestar relatório para quem? Para o dono, né? Então a mesma coisa acontece no reino de Deus. Eles vão lá na reunião, aí quem está lá? Satanás está lá. Aí Deus começa aquele diálogo com ele, perguntando: tem que perceber Jó? É obediente, é temente, é íntegro, é reto, deseja o mal. Essas são o quê? Algumas qualidades de um homem, de uma mulher, de um crente, na verdade, que tem intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, Ele vê em mim e você essas qualidades. Amém? Olha, irmãos, é um privilégio grande que nós temos da parte de Deus. Em Deus chamar eu e você de íntegro, reto, obediente, que se desvia do mal. Amém? Jó, ele teve esse privilégio. As qualidades que Deus dá a Jó. Jó, aliás, Deus, ele nunca vai olhar para você e dar as características minha e sua do nosso passado. Ou seja, você tem visto lá Jó? Jó vinha aqui, desobediente, cachaceiro, aquele cara que... Não, Jó, aliás, o Senhor ele dá as qualidades de Jó na presença dele. Então nós temos o quê? Nós temos que a cada dia buscar o quê?
para o quê? Para a família, seus filhos. Provérbios 22:6 diz o quê? Que é para nós ensinarmos o quê? Ensinarmos o menino, os nossos filhos, no caminho que eles devem andar, para que quando eles cresçam, não se desviem dele. Não é ensinar o caminho, é no caminho, entendeu? Porque se eu ensinar só o caminho, eles não vão aprender direito. Mas eu tenho que ensinar eles no caminho, eles têm que, como é que eu posso dizer? Ter aquele sacrifício também para aprender. Ou, por exemplo, eu moro lá, longe do povo daqui. Eu venho mais ou menos para os cultos. Aí eu trago porque duas meninas, eles vêm andando às vezes, velho. Mas aí eles já estão o quê? Já estão aprendendo que a vida com Deus é sacrifício. Entendeu? Eles estão aprendendo que a caminhar, para quando eles chegarem lá na frente, e tiverem já na idade de entender as coisas, eles vão dizer assim: eu não vou na igreja hoje porque hoje eu não estou. Ou seja, um exemplo que eu vou dar: a minha moto está com pneu furado, meu carro está com pneu furado, então não vai dar para ir na igreja hoje. Não, lá na frente eles vão pensar o que não. Eu vou para a igreja porque eu tenho que pegar o exemplo do meu pai. Isso aqui não é só para mim, tá? O exemplo do meu pai e da minha mãe. Que quando eu era criança, nós saímos a pé. Eu nunca morri e graças a Deus eu estou aqui mais fortalecido. Então nós temos que ensinar aos nossos filhos essas coisas. Amém? No caminho, é no caminho que eles devem andar. Para que quando eles crescerem, não se desviarem, se lembrarem. Amém, pessoal? Glória a Deus. Efésios 6:4. Deixa eu olhar aqui. Então vamos ficar só em Provérbios 22:6. Então, pessoal, nós temos que ensinar os nossos filhos, dar um direcionamento da parte de Deus à nossa família. Porque, como eu falei, nós estamos vivendo em um mundo que a cada dia está descambando para quê? Para pior. Está caminhando o quê? Para piorar mais as coisas. É o que nós vemos hoje, aí nas redes sociais, nas redes de televisão. O mundo em que nós vivemos. E hoje está bom por quê? Porque nós temos internet, temos vários meios de comunicações que nós podemos estar o quê? Obtendo notícias do que está acontecendo mundo afora. Antigamente não tinha isso. Antigamente era só um jornalzinho ali, né? Botavam só o que eles queriam, mas hoje não. Hoje nós estamos tendo notícias, obtendo notícias de todas as formas. Ou seja, o perigo está em todo lugar. O mundo está aí. E o mundo não tem pena. Pega um filho nosso aí, ó, ele arrebenta, acaba com ele. E para que isso não aconteça, é preciso o quê? Nós ensinarmos eles o caminho, ou no caminho que eles devem andar, para que quando eles crescerem, eles não se desviarem dele. Amém? Então Jó, ele tinha o que? Essa preocupação de quê? De sacrificar, de orar pelos seus filhos, interceder pelos seus filhos em oração. Amém? Pedir a Deus a bênção para a sua casa, para a sua família, os negócios, não é? Nós temos também que fazer isso. Nós temos que andar o quê? Na direção, direcionados por Deus. Amém? Glória a Deus. Então esse é o homem de Deus, a mulher de Deus. Aqui eu não vou falar só do homem, vou falar também da mulher. Porque nós vemos que na Bíblia tinha-se mulheres que venceram. E venceram por quê? Porque buscaram um direcionamento da parte de Deus, fortalecimento. Mulheres que tinham tudo para desistir. Está mexendo? Que tinham tudo para desistir. De buscar Deus. Ou seja, tinha um sonho. Tinha tudo para esse sonho ser frustrado. Mas
Deus foi que realizou. Amém? Então isso acontece quando eu e você temos intimidade com Deus, quando nós buscamos a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, para dentro da nossa casa, para o meio da nossa família, para o nosso casamento. Aí o nosso casamento fica o quê? Blindado. Blindado. Pelo amor de Deus. Outra coisa, tinha o quê? O homem e a mulher de Deus, ou cristão, tem uma vida o quê? Uma vida de oração. Nós como cristãos, nós temos o quê? Nós temos em si, está orando, está buscando a Deus. Tudo que formos fazer, nós temos que o quê? Pedir o quê? Um direcionamento, orar a Deus, apresentar. Antes de agir e fazer qualquer coisa, nós temos que fazer o quê? Senhor, essa é a forma correta? É realmente esse o caminho que o Senhor quer que eu trace, que eu vou por aqui, Senhor? Quem lembra de Davi? Eu gosto de citar essa passagem, porque ela... Davi, quando ele chega em Keila, a cidade estava toda, a aldeia lá, o povoado, a cidade, estava toda o que? Devastada. O inimigo tinha levado a família, tinha saqueado tudo, levado tudo em cativeiro, a família dele, os filhos, as famílias dos soldados. E Davi, quando ele chega naquele lugar, ele faz o quê? Ele se joga no chão e começa a chorar. Davi chora. Chorar também faz bem, no momento faz bem. Aí os soldados tentam o quê? Apedrejar ele. Porque o líder, né, o líder maior, estava chorando. A única vez que eu vejo falar da Bíblia que Davi chorou. Aí quando Davi levanta, o que ele faz? Ele consulta a Deus, pede o direcionamento a Deus. Antes de agir, Davi consulta a Deus, ora a Deus e pergunta: Senhor, eu posso ir atrás do que é meu, Senhor? Recuperar o que é meu? Aleluia, você está na presença dele. E o Senhor diz: vai, Davi, porque eu já te dei a vitória. A vitória já é sua. Outra coisa, quando nós estamos enfrentando batalhas, lutas, internas ou externas, quando nós apresentamos essas batalhas, essas lutas a Deus, Ele age em nosso favor. Porque muitas vezes nós queremos agir, esquecemos que quem age por mim, por você é Deus. Esquecemos de apresentar as nossas batalhas a Deus. É por isso que às vezes nós perdemos as batalhas, né? Irmão, nós perdemos. Porque Deus nos deu conta, não, porque muitas vezes nós não apresentamos a Deus. Aí nós vamos lá, apresentamos a Deus. Aí Deus diz: vai, em oração. Vai, porque eu sou contigo. Vai, porque a vitória eu já te dei. Aí quando a gente vai, né, que chega, a gente volta alegrezinha, né? Nossa, deu tudo certo, graças a Deus, deu certo aquele processo. Aquele dinheiro que eu tinha para receber deu certo. Eu fui lá, orei pela vida do irmão, agora o irmão está melhor, o irmão está enfrentando uma luta em casa, me chamou para cuidar. Primeiro eu orei a Deus, pedi um direcionamento. Agora eu orei, o irmão agora me deu uma notícia que está com a vida restaurada, a família dela agora voltou a viver em paz. É gratificante, não é? Quando nós fazemos isso, apresentamos a Deus as causas, as lutas, e Deus diz: vai, eu sou contigo. É gratificante, irmãos. Mas por quê? Porque antes de agir, nós oramos a Deus, pedimos o quê? Que Ele fosse na nossa frente derrubando o quê? O inimigo, as barreiras. Louvado seja Deus. Aí lá em 1 Tessalonicenses, nós vemos que Paulo, ele diz o quê? Para nós o quê? Orarmos sem cessar.
o índice de divórcio no meio evangélico, se você for pesquisar, você não for, você fica surpreso. Por quê? Por falta de quê? De oração, pedir sabedoria a Deus, para lidar, para um lidar com o outro. Ou por exemplo, para eu lidar com minha esposa e para ela também lidar comigo. Para conversar, a maneira, para nós sabermos o jeito que nós iremos conversar, se expressar um com o outro. Muitas vezes nós não fazemos isso dentro do casamento. Só o exemplo que eu estou dando. Aí, querido, nós temos que ter, realmente nós temos que buscar Deus em oração, pedir sabedoria. Não é chutar o balde. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, agora acabou. Não. Vamos aqui conversar, senta aqui. Eu orei a Deus, por exemplo, né? Eu orei a Deus e a conclusão que eu tive foi essa. Senta aqui nessa cadeira. Eu sento aqui, agora nós iremos conversar para saber qual o rumo que nós iremos, ou a direção que nós iremos tomar. Porque, irmãos, divórcio, quem sofre não é quem está se divorciando, não. Sabe quem é que sofre? Os filhos. Eu falo isso por experiência própria. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha de 6 para 7 anos. Até hoje nunca voltou. Você sabe o que é isso? Você viver jogado na casa do outro. Então nós temos o quê? Um momento da emoção, um momento ali, aí que nós temos que muitas vezes pedir fortalecimento a Deus, pedir sabedoria a Deus, para nós não tomarmos decisões erradas. Para que lá na frente não reflita no futuro, na vida dos nossos filhos. Amém? Está dando para compreender ou não? Então nós, eu e você, nós temos o quê? Nós temos que buscar mais intimidade com Deus. É nós, eu falo nós, é você, porque eu sou o primeirinho, ó, apanhar, quem apanha primeiro é eu. Viu? Então nós temos que ter o que? Essa sabedoria. Olha, eu vou citar mais aqui mais um versículo, mais um homem de Deus, Daniel. Lá em Daniel capítulo 6, no versículo 10, fala o quê? Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Tá certo que isso aí é uma obrigação que todo judeu tinha na sua época. Não sei se hoje ainda fala, mas deve fazer. Judeu que não é cristão não sabe. Mas o crente também tem que ter essa vida de oração, de diálogo com Deus. Amém? Nós temos que ter isso. Daniel orava 3 vezes ao dia. Beleza. Esse era o costume do judeu, que era. Mas, irmão, nós temos também que ter esse costume, ou seja, nós temos que ter também esse diálogo com Deus. Porque muitas vezes nós oramos uma vez por dia. Nós não oramos nem uma vez ao dia, muitas vezes acontece. Ah, quem dera se Deus me desse força, me desse forças para eu orar pelo menos de manhã cedo, antes de levantar. Isso aqui é claro que eu estou dando exemplo. Tem pessoas que não fazem isso. Pessoas que não oram, não agradecem a Deus nem quando vai dormir e nem quando acorda. Irmão, você sabe o que é você passar a noite toda rolando de um lado para o outro, na cama, na rede, no chão. Eu não sei qual é a sua condição. Sem dormir? Não, não é por causa da insônia. Ah, eu estou sem sono. Ah, eu tomei muito café. Por causa de uma dor, de uma enfermidade que não te deixa dormir. Teve alguém que falou isso, um médico. Ele falou isso.
Ele dava tudo por uma noite de sono. Porque quando ele era bom, ele dormia a noite toda, não lembrava de agradecer a Deus. Mas ele dava tudo só para ter uma noite de sono sossegada, porque ele não conseguia dormir mais. Então, até nisso nós temos o quê? Que agradecer a Deus, até pela noite que foi bem dormida. Sabe por que os bichinhos de noite não entram no seu ouvido, no seu nariz? Às vezes na boca, né? Que a gente dorme na boca aberta. Porque é Ele que protege, irmãos. É Deus que protege, querido. Tudo que nós temos, o que acontece conosco, é Deus que permite, ou que não deixa acontecer. É Ele que não permite, é Ele que nos guarda, que nos livra. Mas para isso é preciso o quê? Nós buscarmos ter mais intimidade, dialogar mais com Deus, aleluia. E se você não tem mais essa intimidade, não busca mais, ou se nós não buscamos mais, não estamos mais em uma vida de oração, pedindo direcionamento a Deus, pedindo para que Ele age em nossas vidas com misericórdia. Nessa noite eu quero profetizar na minha e na sua vida, que Deus vai nos restaurar, nos fortalecer, em nome de Jesus Cristo, para que nós voltemos a buscar ter intimidade com Ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diante daquele decreto, 30 dias, qualquer homem que orar ou pedir algo a qualquer outro homem, ou a qualquer entidade, qualquer Deus, que não seja para o rei, esse homem será lançado na cova dos leões. Daniel tinha sim intimidade com Deus. Ele tinha a mão de Deus sobre ele. Daniel só ouviu ali, foi para casa, continuar a sua rotina, continuar ali o seu diálogo, a sua vida com Deus de oração. E os outros, por inveja, vigiando Daniel 24 horas, e pegaram Daniel na janela orando, rumo a Jerusalém, ao sul, né, sul de Israel. Aí foram lá no meio. Olha, o homem que tem intimidade com Deus, querido, Deus ele dá o livramento. O homem que tem intimidade com Deus, que busca Deus, Deus dá o livramento para ele, Deus dá o livramento para os seus filhos, Deus dá o livramento para os seus parentes, Deus dá o livramento para a esposa. Deus guarda, querido, Deus guarda. Jogaram Daniel na cova dos leões. Quando Daniel chegar lá, o anjo já estava lá, meu amado. Já estava lá. Já tinha fechado a boca dos leões. E Deus fez o quê? Deu livramento para Daniel. Por quê? Porque Daniel era homem que tinha intimidade. Homem que orava a Deus e buscava o fortalecimento da parte de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Como eu falei, ele é santo. O homem que busca ter intimidade com Deus, ou crente que busca ter intimidade com Deus, ele é santo, é santa. Ela desvia-se, ele desvia-se do mal. Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, e é para nós o quê? Deixa eu ver se eu lembro aqui a passagem lá. Que é para nós fugirmos da aparência do mal. É só da aparência. Paulo não está dizendo, quando o mal materializado chegar perto de você para querer te tragar, não, Paulo está dizendo, só aparência. Se tiver aparência, já foge da aparência. Paulo se refere a esse mal aqui ao que? A tentações. É para nós fugirmos. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, desvia-se do mal. Amém? Anda o que? Direcionado por Deus. Não toma decisões precipitadas. Porque hoje o que
mais nos faz enfraquecer na caminhada, na fé, ou desistir de algo que nós queremos fazer, é porque nós tomamos muitas vezes decisões precipitadas. Não consultamos a Deus primeiro para tomar uma decisão. Aí eu volto ao Davi. Davi ele não tomou aquela decisão precipitada. Eu posso ir, Senhor? Pode, vai que a vitória é comigo. Aí eu volto lá em Josué. O que Josué faz? Ele vai atacar a cidade de Ai e não consulta a Deus primeiro. Não tomou ali, aliás, não chegou a Deus para, Senhor, e aí, Senhor, posso ir? Os homens são todos santificados. Se eu for, o Senhor vai estar conosco, a vitória é nossa. Não, Josué tomou uma decisão precipitada, ele foi, sem consultar a Deus. Aí quando chega lá, o que acontece? Frustração, perdem a batalha, cerca de 3.000 soldados perdem a vida. Quando ele chega lá no acampamento, frustrado, triste, zangado, porque é assim, irmãos, é assim que nós fazemos. Quando há algo de errado na vida do crente, a primeira pessoa que ele culpa é Deus, ou que nós culpamos. É verdade ou não é? A primeira pessoa que nós culpamos é Deus, achando que Deus foi o culpado. Não, o culpado sou eu, porque antes de tomar aquela decisão, eu tinha que consultar ele primeiro. Está comigo, Senhor? Estou, vai que a vitória é tua. Aí Josué chega, vai diante de Deus. Senhor, e aí, Senhor? O que aconteceu, Pai? Nós perdimos aquela batalha, rapaz, lá tinha ser naquela cidadezinha lá tão pequenininha, 12.000 soldados só. Nós perdemos a batalha, um exército aí de 600.000 homens, todos bem treinados, homens de guerra. É porque ele tinha mandado pouca gente, né, também. Aí o Senhor disse: vai no meio do povo aí, ó, tem algo errado. Analisa aí, vai. Aí, ó, quando ele consultou a Deus, Deus deu um direcionamento. Ele foi lá e quem que estava lá sendo, como é que eu posso dizer? Acã tinha o quê? Quando eles atacaram Jericó, não era para pegar nada. E Acã pegou o quê? Pegou a vaca e prato, pegou aquilo aqui. Aí jogaram lá a sorte, caiu sobre eles. Depois disso, ele foi de novo, ele venceu a batalha, matou cerca de 12.000 soldados. Por quê? Porque ele pediu um direcionamento a Deus. Ele não agiu, ele fez a forma correta. Depois disso, tomou o quê? Ele foi lá e orou a Deus e pediu o quê? Uma direção a Deus, Deus deu uma direção para ele, e agora ele não agiu precipitadamente. Amém, pessoal? Então é o que nós temos que fazer, querido, é buscar Deus, sim, orar, buscar Ele, um direcionamento. Louvado seja Deus. Então essa é a palavra que eu queria deixar hoje para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Lembrando, conclusão, que nós só iremos vencer as nossas batalhas, as lutas, quando nós passarmos a apresentar elas a Deus e pedir para que Deus vá conosco, vá em nossa frente, amém? Graças a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Quero fazer uma oração nessa noite, para que Deus venha nos dar um direcionamento, nos direcionar a respeito de tudo que formos fazer. Porque, irmãos, por mais que as pessoas digam: eu não preciso de Deus, esse Deus não existe, mas nós dependemos sim de Deus. A humanidade depende de Deus. Da terra se não fosse a igreja orando, buscando a Deus, uma direção, apresentando
Isso aqui quer ter criado não sei nem o quê, irmãos. O diabo quer ter destruído isso tudo. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero aqui apresentar, meu Deus, cada um dos irmãos, das irmãs que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos assistindo, Pai. Meu Deus, a tua palavra foi pregada em nossos corações, Pai. Pai, dê um direcionamento, ó Deus, a cada um de nós nessa noite. Nos ajuda, meu Deus, a tomarmos decisões sábias, a não tomarmos decisões precipitadas, ó Deus. Pai, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, guarda os nossos parentes, nos guarda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos fortalece a cada dia, Pai, na obra do Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, abre portas que estão fechadas, ó Deus. Ah, meu Deus, visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles, Pai, na nossa família, que estão passando pelo luto, Pai, confortando os corações, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço nessa noite, abençoa a nossa noite de quinta-feira,